Eu sou completamente maluca por organização e eu tenho, assim, muitos cadernos e muitas coisas que eu uso pra me organizar. E por causa disso, de eu estar sempre falando, ai, que eu anotei na minha agenda, ai, que eu fiz lista de não sei o quê, ai, que eu fiz nananana, muitas pessoas me perguntam como eu me organizo. E já que essa realmente é uma pergunta muito frequente pra mim, eu resolvi fazer um vídeo e compilar todas as maneiras que eu me organizo no meu dia a dia pra minha cabeça se manter sã. Pois eu tenho um ditado: tarefa escrita no papel, mulher não enlouquece depois. Isso não é realmente um ditado, mas é o mantra que eu uso. Se eu anotei tudo, se tá tudo ali na minha agenda pra eu checar a hora que eu quiser, eu não fico louca, gente, e dá tudo certo. Oi, gente, eu sou a Gai e hoje nós vamos falar sobre todos os métodos de organização que eu uso. Vou compartilhar dicas que eu uso pra vocês, porque eu sou uma pessoa que eu me considero desde a adolescência muito organizada. Eu sinto que em algumas partes da vida eu me perdi em alguns momentos, porque testei outros métodos que não deram muito certo, mas hoje em dia, neste mês de agosto de 2025, eu tenho métodos que têm dado muito certo há já uns 3, 4 anos e que me fazem ficar em paz com a minha rotina, porque pra mim, e aí eu vou usar a desculpa do signo como virginiana, a paz da organização e ter todas as suas tarefas e ter uma rotina certinha é a coisa mais incrível do mundo. Talvez essas dicas não funcionem pra você, mas são coisas que dá pra adaptar. Enfim, dá pra testar aí e ver se dá certo, ok? Começando com os meus cadernos, eu não pretendo fazer um vídeo muito longo, porque organização é muito prático pra mim, então eu vou fazer o mais prático possível pra vocês também. Como que eu começo o meu mês? Vamos fingir que eu estou organizando aqui o meu mês. Primeiramente, eu tenho um calendário de mesa que, gente, isso daqui é muito prático pra mim, porque eu coloco, em agosto eu ainda não... Na verdade, em agosto eu tenho poucos compromissos, ainda bem. Então, eu ainda não coloquei. Mas, por exemplo, aqui em julho, que eu tinha alguns compromissos já no mês. Eu sempre coloco, no início do mês, eu já anoto em todas as datas, todas as coisinhas, o que eu tenho cada semana. E aí, por exemplo, eu estou indo marcar uma reunião, eu estou indo marcar outro evento. O negócio tá lá na minha mesa já. Ele tá aberto, assim. Ele fica aberto na minha frente. Eu só bato o olho e falo... Tá, esse dia eu não posso porque eu tenho tal coisa. Então, shows que eu comprei, festas, sei lá, espetáculos, teatro, aniversário de alguém, essas coisas assim, eu anoto tudo aqui. Ou então, feriados que eu precise anotar. Eu não anoto muito feriado porque eu sou uma pessoa autônoma. Então, assim, feriados, eles não valem muito pra mim. Mas às vezes eu anoto, por exemplo, em julho eu anotei o dia 2 de julho, que é a Independência da Bahia, que é meu feriado preferido do ano, então eu anotei. E aí eu faço umas firulinhas, assim, porque eu gosto do calendário ficar bonitinho. E em agosto até agora eu só tenho um compromisso, que na verdade esse compromisso vai ser cancelado, que eu ia assistir o Wicked dia 10, mas eu vou trabalhar no dia 10. Só que eu ainda não coloquei os meus dias de trabalho aqui, porque ainda estão decidindo quais vão ser. Então eu ainda não preenchi agosto direito, porque agosto está um mês incerto pra mim. Isso é uma das coisas que eu mais odeio, porque como vocês podem ver, só desse vídeo que eu sou uma pessoa que eu quero saber tudo antecipado. Que horas quando pra eu já me preparar. Ai, que a gente vai sair no dia 25 de agosto. Sim, que horas, pra onde? Que eu já passo os 25 dias anteriores me preparando para esse dia. Mas enfim, a gente vai aprendendo também a não ser assim, tá, gente? Depois de muitos anos de terapia, eu aprendi também que tá tudo bem eu colocar uma coisa na lista e não fazer ela. Isso é uma das coisas mais importantes da organização que eu acredito hoje em dia. Hoje em dia eu olho para a minha lista e falo, tá, eu tenho essas coisas pra fazer, vamos fazer um nível de prioridade. Falando nisso, vamos já entrar no meu planner, que é onde eu faço essas listas de coisas para fazer. O meu planner desse ano é o planner da Color. Ele é este lindão aqui. Eu vou fazer um take dele mais próximo pra vocês verem ele melhor. Mas ele é bem bonito. Todos os meses tem objetivos, o calendário mensal, coisa financeira que eu não uso muito aqui, mas tem o calendário mensal que eu também não uso, porque como esse calendário eu fico aberto na mesa e esse daqui do planner eu tenho que ficar toda hora voltando na página, eu não uso muito o do planner e aí prefiro usar mais só as coisas do dia. Aí do dia eu uso para caramba. E outra coisa que eu uso muito é esse resumo do mês aqui no fundo, que eu gosto muito de voltar e ver o que aconteceu em cada mês, porque no resumo do mês tem maiores acontecimentos e conquistas, os favoritos daquele mês, o que eu aprendi naquele mês e uma nota pra cada área da minha vida sobre o mês que passou. E eu acho isso muito legal, porque eu posso voltar nos meses e ver evoluções ou conquistas que eu tive e às vezes a gente se perde assim, né? Tipo, fala, nossa, o mês foi uma bosta. E quando você vê, na verdade foi muito legal. Essa daqui é a capa de agosto.
Muito fofinha, mas eu vou voltar pra julho, porque agosto ainda não iniciou quando eu estou gravando esse vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, como vocês podem ver, eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer. Aqui em cima, a gente tem listas pra fazer, e aí eu coloco nessas listas o que eu mais quero fazer nessa semana. Não tem nada sigiloso nessa minha semana aqui, então eu vou mostrar pra vocês cada coisa do que é. Eu tinha colocado que era pra eu comprar decoração pro escritório, um cabideiro e encomendar suplemento. Já tá tudo riscado de não, porque meu orçamento foi estourado pela querida da Margarida, que acabou de sair daqui, mas a minha gatinha teve que tomar uns remédios, então eu estou sem orçamento para comprar essas coisas e eu tinha anotado para comprar isso antes dela ter que tomar esses remédios. Tá tudo bem com ela, tá, gente? Foi só uma baixa de imunidade que ela teve que tomar uns remédios. Ah, a querida tá aqui, gente. Tadinha. Eu falando dela como se ela não estivesse aqui, ela tá dormindo. Tadinha. Mas tá tudo bem com ela. Só que remédio de gato e cachorro é caro, vocês sabem. E aí estourou meu orçamento, já tirei. E aí a gente tem vender o Wicked, porque eu vou trabalhar no dia 10, eu não vou conseguir assistir o Wicked. E exames do alergologista, porque eu comecei um tratamento de rinite e de asma pra poder ver se desta vez funciona. Aí eu tenho que fazer alguns exames. Muito bom, que virou aqui o que eu tô fazendo na semana, né? E não o meu método de organização. Mas enfim, só pra explicar pra vocês essas coisas. E aqui do outro lado da página tem os hábitos, que normalmente eu coloco hábitos que eu faço todos os dias mesmo. Eu não coloco hábitos que eu quero fazer. Tipo assim, água. Eu quero beber, sei lá, 2 litros de água por dia. Eu não coloco essas coisas porque eu fico olhando e eu fico me sentindo pressionada a fazer. E aí, na maioria das vezes, eu não vou fazer. Então, eu coloco hábitos que eu sei que eu vou fazer. Por exemplo, todos os dias eu tomo suplemento. Isso já é um hábito na minha vida. E todos os dias, ou quase todos os dias, eu vou pra academia. Eu coloco esses hábitos mais pra eu ver, por exemplo, essa semana eu fui na academia 5 vezes. Na semana passada eu fui 3 vezes. Suplementação eu tenho que tomar todos os dias. E aí tem dia que eu esqueço. Eu fico, putz, esqueci tal dia, sabe? Então, assim, é mais isso. É coisas que realmente são meus hábitos, não coisas que eu quero tornar hábito. Porque quando eu quero tornar hábito, eu sinto que escrever aqui, ficar olhando todos os dias, eu me sinto muito pressionada. Aí, passando para listas dos dias, o que eu coloco? Gente, eu sempre coloco o que eu preciso fazer naquele dia esmiuçado, assim. Não é tipo, trabalho. Não, eu coloco o que eu vou fazer no trabalho, quais são as demandas que eu tenho, de tudo, assim. E, por exemplo, na sexta aqui, eu quero fazer uma faxina. Eu tenho o hábito de fazer uma faxina, eu sei como era a minha faxina, mas tem 3 coisas que eu quero realmente fazer, que, tipo assim, é pra dar uma atenção a mais, que é limpar o micro-ondas, a geladeira e a parede da pia. Porque nas últimas faxinas não fiz isso. Então, eu coloco escrito. Por que, Gai, você faz isso? Gente, porque eu esqueço. Porque eu sou ser humano, eu sou falha, eu tenho muitas coisas, como vocês podem ver na agenda, muitas coisas na semana, e aí, tipo, eu nunca vou lembrando. Por exemplo, na semana passada, era pra eu ter limpado o micro-ondas. E eu não escrevi e fiz o quê? Esqueci de limpar o micro-ondas. Então, quando eu escrevo, é porque todos os dias, assim que eu acordo, eu tomo meu café, sento no escritório e abro esse negócio e passo as coisas que eu vou fazer no dia. Eu não fico toda hora voltando aqui. Aliás, isso é um problema que eu já tive e hoje em dia eu não tenho mais. Mas eu não fico toda hora voltando aqui pra ver. Eu só passo algumas vezes no dia. Tipo, é isso que eu vou fazer no dia. Aí eu faço, sei lá, 3 coisas dali, eu volto pra ver. Eu esqueci de alguma coisa. Aí depois, no final do dia, eu volto pra marcar tudo que eu consegui fazer e o que eu não consegui fazer, passo pro próximo dia, entendeu? Aí o meu sistema de anotação é o seguinte: coloco pontinhos pra todas as coisas que eu preciso fazer, coloco ok quando está feito. Antes eu fazia um check, mas aí começou a ficar muito, muito bagunçado, e aí hoje em dia eu coloco ok, apesar de ser meio bagunçado também, mas eu coloco ok. Quando eu não consigo fazer, eu coloco um X, e quando aquela coisa foi cancelado no dia, eu passo em cima. Porque se eu coloco X do lado, parece que eu não consegui fazer, não que foi cancelado. Então, quando foi cancelado o negócio, e pode ter sido uma decisão minha cancelar, tá? Aí hoje eu ia editar vídeo, mas ao invés de não conseguir editar, eu cancelei aquilo porque eu precisei fazer outra coisa. Então, às vezes, eu coloco as minhas metas como cancelada pra tirar essa pressão de, nossa, eu não consegui fazer tal dia, agora... Não, aquele negócio foi cancelado naquele dia, entendeu? E aí, embaixo, eu sempre passo uma fitinha assim. Nesse tá feio porque eu não coloquei adesivos, mas vou mostrar pra vocês outros que eu coloco adesivos, olha. Sempre passo uma fitinha, eu coloco uns adesivozinhos pra colocar os meus compromissos. Então, eu tenho lives na Twitch todos os dias, a gente faz lives de leitura por lá. E aí, sempre que eu tenho alguma outra coisa, por exemplo, nessa semana, hoje, exatamente nesse dia que eu tô gravando, eu vou assistir o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, lá na Arena Corinthians, 9h30. Amanhã eu tenho terapia 8 horas. Estarei meio morta, assim, quando acordar, mas tudo bem. E na sexta eu tenho discussão do meu clubinho às 7 horas. Então, eu sempre
anoto os meus compromissos assim, pra olhar e falar, ok, tenho isso hoje, porque foi como eu falei, todos os dias de manhã eu acordo e abro isso daqui. E é assim que eu me organizo no papel, tá, gente? Ai, Gai, por que você não faz isso online, digital, que você sempre tem a mão ali e tal? Gente, já tentei fazer digital e eu sempre me distraio. Eu sempre esqueço de olhar. Nunca tá fácil, porque o meu computador já é milhares de abas abertas. Eu já fico enlouquecida, porque eu edito vídeo, eu edito foto, eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu preciso de coisas mais concretas. E eu tenho uma coisa dentro de mim, desde que eu estava no ensino médio, e eu percebi, e eu descobri como eu gostava de estudar, eu nunca consegui ser a pessoa que só ouve e entende o assunto. Eu sou a pessoa que eu preciso escrever pra entender o que tá sendo dito e pra lembrar. Então, eu sempre fui a pessoa que fiz resumos, fiz textos pra fixar a coisa na cabeça. Falar também ajuda, mas eu tenho que ficar repetindo a fala várias vezes pra ajudar, então eu prefiro escrever. Então, sempre que eu escrevo coisas no caderno, parece que tira um print, assim, na minha cabeça e eu lembro, como se fosse uma memória fotográfica, só que não é uma memória fotográfica, porque não é tão precisa, mas eu lembro o que eu tenho pra fazer. Por exemplo, segunda-feira eu tenho editar vlog, que, aliás, tá saindo vlog quase toda semana aqui no canal, tá? Se inscreve aí pra já não perder a minha vida fantástica. Então, segunda eu tenho editar vlog. Eu escrevi isso na semana passada, quando eu estava planejando a minha semana seguinte. Só de ter escrito, eu já sei. Eu acordo segunda sem olhar pro caderno, sabendo, pelo menos, que eu tenho que editar vlog. Pode ser que eu não lembre de todas as coisas que eu anotei, mas algumas eu lembro. E aí, eu sempre faço isso. Uma semana antes, eu planejo a minha semana seguinte. Só que aí, quando chega na segunda da semana seguinte, eu organizo melhor, porque a gente não sabe realmente quais vão ser as demandas que a gente vai ter naquela outra semana, né? Eu só coloco as coisas que são fixas, que eu já sei que eu vou fazer, e depois eu vou ajeitando, porque às vezes aparece demanda do nada, às vezes aparece coisas pra fazer do nada, e aí eu vou organizando onde tem lugar. Tem coisas que são fixas de toda semana, por exemplo, toda semana eu edito um quadro, eu faço um freela que eu edito um quadro de notícias aqui pro YouTube, então toda terça e quinta eu já coloco isso na minha agenda, toda quinta eu tenho terapia, já coloco isso na minha agenda, enfim, coisas fixas assim eu já vou anotando. Eu falei que não ia ser um vídeo grande, eu aqui hablando, mas é basicamente isso que eu faço no meu planner, gente. Eu espero que esteja entendível as coisas que eu estou falando, porque é assim que minha cabeça funciona pra eu me organizar. Mas fiquem calmos que não é só isso não, tá? Tá só começando, galera, calma aí, porque além de coisas físicas, eu também me organizo em coisas digitais, porque eu divido a minha vida em ser cineasta, né, trabalhar com audiovisual e tentar ser criadora de conteúdo. Tentar não, ser criadora de conteúdo, eu tenho que começar a falar que eu sou criadora de conteúdo pra ver se realmente se torna uma coisa. E ser criadora de conteúdo. Então, essa parte aqui é mais a minha vida pessoal. Apesar de eu colocar nas minhas coisas da agenda, editar vlog, editar não sei o que, eu tenho uma parte separada só pra planejar os meus conteúdos e eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar essa parte para vocês, que é no digital, eu tenho também 2 cadernos que são fluxos de pensamento, que são muito importantes pra mim na minha organização, exatamente por esse negócio de a minha cabeça tá sempre cheia, eu tô sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa autônoma, então eu tenho diversos projetos acontecendo, e aí esses projetos, às vezes, me abrem a minha criatividade pra outro projeto, e aí eu tenho uma ideia, e eu tenho um negócio, onde é que eu vou colocando essas coisas na minha cabeça, não cabe tudo isso que tá acontecendo, então eu tenho 2 cadernos que servem de fluxo de pensamento, e que pra mim, eles são para além de organização, sabe? Eles são bons pra manter a mente sã, e aí eu trago essa dica pra vocês nesse sentido, meu Deus, minha cabeça está ficando louca, tenham caderninhos pra organizar a mente de vocês. Esse primeiro aqui, dessa luazinha, eu uso pra todos os pensamentos que eu tenho de, roteiro de alguma coisa, ideia de alguma série que do nada eu tenho, ideia de algum conteúdo que eu preciso escrever naquela hora, eu pego esse daqui e vou escrevendo. Enfim, tem várias ideias malucas aqui que a maioria eu nunca botei em prática e nem sei se eu vou colocar. Olha, esse daqui, por exemplo, é um roteiro que eu tô querendo escrever. E aí foi a última coisa que eu escrevi, como vocês podem ver, é fluxo de pensamento mesmo, porque a minha letra tá horrorosa. Eu só fui, eu tive muitas ideias e eu fui escrevendo e as ideias iam vindo. Minha letra ficou horrorosa, eu não consigo nem lembrar direito o que tá escrito aqui, mas enfim. E em segundo, esse daqui é o meu diário. Eu não vou abrir e mostrar na câmera ele, mas ele é assim. E esse daqui eu tento escrever diariamente. Eu estou falhando bastante nos últimos dias, mas eu tento escrever sempre que pensamentos demais estão passando na minha mente. E aí eu tenho períodos de, por exemplo, tem período que eu só escrevo uma frase por dia, só pra tirar alguma coisa da mente. Tem períodos que eu tento escrever uma página por
dia. E aí a gente vai indo, gente. Tem período que eu preciso mais desse diário, porque minha cabeça tá mais lotada. Tem período que eu preciso menos desse diário, porque minha cabeça tá tranquila. Então, enfim, são 2 cadernos que servem pra organizar mais minha mente e que eu super indico pra você, se você tiver uma rotina meio louca, assim, só pra desopilar todos aqueles pensamentos. Às vezes, esse fluxo de pensamento pode ser escrito lá no caderno, tipo, odeio meu trabalho, quero me demitir, não sei o que, só pra tirar essa urgência de gritar de dentro de você, sabe? Pra ter esses cadernos. Finalizamos a nossa organização de papel. Vou mostrar pra vocês agora como eu me organizo pelo Notion, e que é uma dúvida que muitas pessoas têm, e também como eu uso o Google Calendário, o Notion Calendário. Estamos no escritório, olha só, porque eu disse que eu queria comprar decoração para cá, mas infelizmente o orçamento não deu. Gente, eu quase sumo aqui, ó. Eu fico branca igual a parede aqui, nada se destaca, fica complicado. Mas enfim, a gente vai se ajeitando depois. Vamos falar sobre organização. Eu gosto muito de usar o Notion, porque foi o coisa que eu me adaptei. Talvez eu tenha um trauma do Trello, porque quando eu trabalhava numa empresa, a gente usava Trello, então eu fiquei traumatizada com a experiência lá. E aí, eu descobri o Notion faz uns anos já, e eu sempre usava pra coisar meus livros, essas coisas assim. E hoje em dia eu uso pra organizar a minha vida. Esse daqui é o meu Notion. Eu tenho algumas áreas de trabalho, que é do Lentamente Surtando, que é o meu novo podcast com Mari. Se vocês ainda não foram ver, vão assistir. A gente tem um canal próprio que se chama Lentamente Surtando, e ele sai a cada 15 dias do mês, no sábado. O nosso segundo episódio vai sair esse próximo sábado. Eu tenho a Gestão 2025, que é a gestão do Confissões, né, do Instagram, TikTok, YouTube e Twitch. E eu tenho um que é de filmes e séries, que é um template que eu peguei pronto, e eu tava anotando todas as séries e todos os filmes que eu tinha visto na vida e que eu tava vendo e tudo mais. Mas aí, depois de um tempo, eu esqueci que eu estava fazendo aquilo, tanto que tem várias séries aqui que eu já assisti, já terminei, e eu nunca mais atualizei. Porque eu fiz isso quando eu tava de férias. Aí agora que eu voltei a trabalhar, quando eu tava de férias não, quando eu tava desempregada, agora que eu voltei a trabalhar, eu não tenho mais tempo pra isso. Mas enfim, eu não vou mostrar o Lentamente Surtando, porque aí o podcast são coisas surpresas, né? A gente quer manter as coisas surpresas, mas eu vou mostrar pra vocês a Gestão 2025, porque pra mim não tem muito segredo assim não, e qualquer coisa eu borro alguma coisa assim. Mas basicamente a gente tem Gestão 2025, fábrica de conteúdos. Aí o que eu mantenho aqui? Lista, gente. Eu amo lista, vocês sabem disso, mas eu tenho essa lista aqui que funciona mais ou menos como o Trello funciona também, que é quadro onde você vai passando pro lado as coisas que você tem que fazer. Então todas as ideias que eu tenho estão em fase de roteiro, elas estão nessa primeira caixinha. Aí toda vez que eu já terminei o roteiro e vou gravar essa coisa, ou estou gravando, eu passo pro lado pra gravar. Toda vez que eu termino de gravar, eu passo pra editar. Toda vez que termino de editar, pra programar. E quando tá publicado, eu passo pra publicar. Assim é a forma que eu entro aqui e eu já sei todas as coisas que eu tenho que fazer. Aí às vezes eu passo lá pra baixo, que vocês vão ver que tem um calendário pra ver quais dias eu tenho que fazer isso. Porque como vocês podem ver aqui, abra gravar gravando. Olha só como eu me organizo, está bem aqui. Eu estou gravando agora. Como vocês podem ver aqui em gravar gravando, tem alguns que eu não estou realmente gravando, mas que esse daqui eu acabei de gravar, então já pode pré-editar. As coisas que estão aqui já tem o seu roteiro, tipo, elas já estão prontas pra gravar. Então eu olho e falo, tá, hoje eu tenho essas coisas prontas. O que eu tenho pra gravar? O que eu tenho pra gravar hoje? O que eu faço pra gravar hoje? E aí normalmente é aí que eu escrevo no caderno. Eu olho aqui todas as coisas que eu tenho pra gravar, e aí, sei lá, hoje é como eu me organizo. Aí eu vou lá no meu caderno e escrevo, gravar como eu me organizo, porque senão eu fico querendo gravar todas as coisas que estão aqui e eu não tenho tempo suficiente pra gravar todas as coisas que estão aqui em um dia só. Aí depois, a mesma coisa, tá aqui em editar, editando, mas não vai ser hoje especificamente que eu vou editar. Então depois no caderno eu coloco o que vai editar. Gente, Margarida bateu. Ela achou que a janela tava aberta, só que eu fechei por causa do barulho e ela bateu a cabeça. Ô, mamãe. Enfim, e é assim que funciona esse fluxo. Pra mim, é a forma que funciona melhor pra eu conseguir organizar os meus conteúdos e fazer funcionar assim, e eu ter conteúdos até guardados, porque um dos meus maiores problemas de fazer conteúdo é que eu não me programava pra gravar os conteúdos antes. Por exemplo, eu sabia que na quinta-feira ia sair um vlog no canal. E aí eu gravava o vlog até quarta-feira. Que dia você vai editar, filha? Você acha que você consegue editar de quarta até quinta? Aí agora, normalmente, o que eu tô fazendo é, se o vlog vai sair semana que vem, é essa semana que eu gravo o vlog, aí eu paro na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu edito o vlog, porque eu tenho que separar assim, porque senão eu não dou conta de todas as coisas que eu tô fazendo, e aí na quinta o vlog sai. Então,
agora com esse fluxo assim, eu consigo ver o que eu tenho que gravar, o que eu tenho que editar, consigo deixar coisas prontas pra um futuro, pra eu não precisar ficar me preocupando, meu Deus, hoje tem que sair conteúdo e eu não tenho conteúdo pronto. Às vezes ainda rola isso, mas enfim. E aí, aqui embaixo que eu falei pra vocês, é o calendário que eu tenho. Eu coloco sempre as coisas que vão sair no dia e em quais lugares. Essas coisas eu tenho aqui, ó, status, o que ele tá. Aí, quando eu mexo aqui, ele mexe lá em cima. Então, se eu coloco que tá em roteiro, ele vai pra roteiro lá em cima e tudo mais. Eu coloco o tipo de conteúdo que é. Então, esse conteúdo é vlog. Às vezes eu coloco uma mini descrição quando eu tenho uma ideia antes de fazer o roteiro. Eu coloco uma mini descrição do que eu quero que tenha nesse roteiro. A data que vai sair, qual a plataforma. Essas coisas aqui embaixo eu peguei de um template pronto, aí eu não uso elas. Eu quero até excluir elas em algum momento, mas enfim. A plataforma eu sempre coloco também. E aí deixo o visual aqui pra mim, sabe? Então eu olho aqui, tá, tal dia vai sair isso, outro dia vai sair isso. E aí fica melhor pra mim. Já planejo, como vocês podem ver, o mês de agosto quase tudo tá planejado. Eu ainda preciso planejar mais coisas pra deixar pronto, mas as ideias estão aí. E aí, hoje não deu pra postar isso, então eu vou lá e posto nesse dia aqui. Essa ideia foi cancelada, tira daqui. Enfim, como é muito móvel o calendário do Notion, fica tudo certo. Aí aqui tá todas as ideias que eu tenho. E aí, normalmente, o que eu faço? Quando essa ideia já foi feita, eu tiro ela daqui pra não ficar me perturbando a cabeça, tipo, olhando e falando, mas eu acho que eu já fiz isso e não sei o que, sabe? Tem umas aqui que eu até que tenho que dar uma atualizada. Mas é basicamente isso. Aqui é só um fluxo de ideia. Eu coloco pra onde eu quero fazer essa ideia e qual é o tipo de vídeo que eu quero fazer essa ideia, que tem de projetos pra Twitch, que eu faço lives lá. A gente às vezes tem lives comemorativas e tudo mais. Por exemplo, esse ano teve maratona de carnaval, então todas as ideias, todas as coisas eu coloquei aqui. Margarida querendo aparecer no vídeo, gente. Enfim, coloco todas as ideias aqui e vou estruturando. Aí o que mais? Aqui eu tenho todos os roteiros que eu faço, eu deixo nesta pasta aqui. Então eu tenho 3 coisinhas: escrevendo, pronto, e os que são descartados. Eu deixo os que estão descartados aqui porque eu posso ter essa ideia de novo em algum outro momento. Mas escrevendo é tudo que eu... Olha aqui, como eu me organizo. Aí eu coloquei todas as coisas que eu queria falar sobre, resumo do que eu queria falar. Aí esse daqui é um vídeo que eu acho que eu vou descartar até. E esse é um vídeo que eu quero muito fazer sobre 10 coisas que eu aprendi morando sozinha, mas ainda tô sem decidir se vai ser pro YouTube ou se vai ser uma série pro Instagram, pro TikTok, enfim. E aqui tem todos os prontos que eu já fiz. E aí vem a mesma coisa. É o título do vídeo, pra onde ele vai e uma mini descrição. Aí aqui tem coisas de publicidade que eu não vou abrir. E aqui as coisas do meu clubinho literário. Todas as vezes que eu tô lendo um livro do clubinho, eu vou escrevendo as minhas opiniões aqui pra eu lembrar de falar na discussão depois. Pra quem não sabe, a gente tem um clubinho onde a gente lê suspense todos os meses e no final do mês a gente discute esse suspense. Então, caso vocês queiram participar da Sociedade Secreta dos Detetives Literários, é só entrar no link aqui que tá na descrição. Mas é basicamente isso que eu uso o Notion, gente, pra me organizar dessa forma de conteúdo. Eu já tentei utilizar o Notion pra organizar a minha vida mesmo e foi o que eu falei, não consegui, porque eu preciso escrever à mão pra lembrar das minhas coisas do dia. Aqui é melhor pra conteúdo, porque conteúdo toda hora eu tenho que ir na internet, voltar, fazer pesquisa, então eu olho as coisas na internet, vou lá e coisa. Isso daqui funciona mais pra conteúdo também, porque aí, às vezes é pra eu gravar conteúdo em tal dia, eu gravo no outro. Então aqui é só eu puxar. E no papel eu ia ter que ficar anotando várias vezes a mesma coisa, enfim. Aqui funciona mais pra mim como criadora de conteúdo, como vida. Eu não consegui fazer online, não. Eu prefiro o meu velho plannerzinho, que eu invisto todo o início de ano em um planner pra ser feliz o resto do ano. E aí a última coisa que eu quero falar com vocês é que uso o planner, uso o calendário de mesa, mas uso o Notion pra coisar conteúdo, mas para trabalhos, reuniões, outras coisas, o que eu uso? Eu uso tanto o Google Calendário, que aí é o que as pessoas mais usam, né? É o que, quando as pessoas querem marcar reunião e tal, elas usam o Google Calendário. Mas eu prefiro usar o calendário do Notion, que eu acho ele super intuitivo. Ele é super intuitivo, ele fica muito bonitinho e ele conecta com o calendário do Google. Então, todas as coisas que eu coloco lá no calendário do Google vêm pra cá. E aí aqui eu sempre coloco coisas que já ligam lá no calendário do Google. Então, eu tenho uma reunião. Ela aparece aqui, a minha reunião, pra eu clicar. Aí se eu entrar no calendário do Google também, vai estar lá. Todas as coisas estão aqui lá. Então,
Então, por exemplo, deixa eu pegar essa semana aqui que tava mais cheio. Eu coloco todos os meus eventos. Por exemplo, live eu tenho todos os dias. Coloco coisas que eu quero... A academia, né? Todos os dias que eu vou, que são coisas fixas. Coloco os rolês que eu vou ter, coisas que eu quero fazer. Nessa sexta eu ia fazer faxina, então eu coloquei. Essa quarta eu ia fazer comida, então eu coloquei. Aqui eu não ligo muito pra horário as coisas, a não ser dos conteúdos fixos. Tipo, live todos os dias, 4 horas. Aí é um coisa fixo. Mas, por exemplo, essas edições que eu tenho aqui toda terça e quinta, essa transcrição que eu tinha pra fazer, às vezes eu vou mudando ao longo do dia, pra eu saber que horas eu fiz aquilo. Então tem dia que eu faço essa edição 8 horas da manhã, aí eu só puxo o negocinho pra cima, sabe? Coisas assim. Então, essa semana teve consulta de Margarida também, enfim. E aí teve o aniversário das minhas amigas, e aí eu vou organizando por aqui. A semana que tá acontecendo agora é essa daqui, então tem Corinthians e Palmeiras hoje. Hoje eu tirei o dia pra gravar coisa e tal, mas não coloquei aqui, porque tá no planner. Às vezes tem isso também. Tem compromisso que eu coloco no planner e não coloco aqui, porque aqui é mais pra coisas externas, tipo reunião com outras pessoas, compromisso com outras pessoas que não sou eu mesma, eu coloco aqui, entendeu? E aí compromisso que é comigo mesma, normalmente eu boto no planner, que é o que eu já expliquei tudo, que eu prefiro ficar olhando aqui. Meu vizinho resolveu começar a fazer batuque agora. Mas enfim, gente, é isso. Uso essas ferramentas, essas formas pra me organizar no meu dia a dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários como vocês se organizam, porque apesar de eu já ter bem consolidado as coisas, eu sempre gosto de pegar outras dicas de coisas que façam a organização ficar mais prática. Me contem se vocês gostaram dessa dica, me contem também se vocês vão experimentar alguma. Se vocês experimentarem, depois me falem se deu certo, se não deu certo, enfim. Como vocês sempre me pedem esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo ou amiga que precisa se organizar na vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!